Será que o certo e errado são apenas questões de opinião pessoal, de cultura, ou existe algo mais profundo, algo universal, que transcende a nossa percepção individual? A verdade é que vivemos em uma era onde muitos abraçam a ideia de que a moralidade é uma construção fluida, maleável e totalmente subjetiva. Essa visão, que chamamos de relativismo moral, sugere que não existem princípios éticos universais e objetivos. Para os relativistas, o que é moralmente aceitável depende exclusivamente do indivíduo, da sua cultura ou do momento histórico. Mas e se eu te dissesse que existe um antídoto poderoso para essa maré de incerteza moral e essa confusão ética? Uma base sólida, esquecida por alguns, que nos conecta a uma bússola interna inabalável, ancorada na própria realidade. Estamos falando da lei natural. Um conceito robusto, brilhantemente explorado por pensadores ao longo da história, mas que se encontra em Santo Tomás de Aquino, um dos seus maiores expositores e sistematizadores. Para Aquino, a lei natural não é um conjunto de regras arbitrárias, criada por humanos, nem um decreto divino imposto sem lógica. Muito pelo contrário, ela é a participação da lei eterna na criatura racional. Pense bem, Deus, em sua sabedoria infinita, governa o universo através de uma lei eterna, que ordena todas as coisas. Essa lei está inscrita na própria natureza das coisas, desde o movimento dos astros até o crescimento das plantas. E nós, seres humanos, sendo seres racionais e livres, participamos dessa lei eterna de um modo único e consciente. Não por instinto cego, como os animais, mas através da nossa capacidade de discernir o bem e o mal, o certo e o errado. É como se tivéssemos um fragmento da inteligência divina em nós, uma espécie de manual de instruções interno para uma vida humana plena e virtuosa. Essa participação se manifesta em nossas inclinações naturais para certos bens e na aversão a outros. Por exemplo, a autopreservação, a busca pela verdade, o desejo de viver em sociedade, a busca pela reprodução e pela educação da prole são inclinações fundamentais que compartilhamos. São tendências inatas que nos direcionam ao nosso florescimento, ao nosso telos, como diria Aristóteles, ao propósito final da nossa existência. A lei natural, então, não é algo imposto de fora, mas intrínseco à nossa própria constituição, aquilo que nos define como seres humanos. É a nossa razão aprendendo o que é intrinsecamente bom e mal para a natureza humana, para o nosso desenvolvimento integral. Isso nos leva a uma questão crucial. Se a moralidade está ancorada na nossa própria natureza, ela pode ser meramente relativa? A resposta, pela perspectiva da lei natural, é um categórico não. Porque a natureza humana, apesar de suas variações superficiais de cultura ou tempo, possui características essenciais e universais que a definem. Nascemos com a capacidade de raciocinar, de amar, de sofrer, de buscar sentido e de estabelecer laços sociais. E são essas características fundamentais compartilhadas por todos os seres humanos que servem como uma rocha onde a moralidade objetiva se constrói. A lei natural oferece uma base inegavelmente objetiva para a moralidade, uma bússola que transcende opiniões pessoais, culturas e épocas. Ela nos diz que há certos bens que são universais para o ser humano e certas ações que são intrinsecamente moralmente corretas ou incorretas, independente da nossa subjetividade ou qualquer consenso social passageiro. É a fundação para estabelecer que, enquanto algumas escolhas são de fato subjetivas, como preferir sorvete de chocolate ou de baunilha, a dignidade humana, o direito à vida e a proibição da tortura não são negociáveis. Esses últimos tocam em princípios fundamentais da existência humana, inerentes à nossa própria natureza. Aquino, em sua monumental Suma Teológica, detalha exaustivamente como essa lei nos guia, permitindo-nos discernir o que é verdadeiramente bom e justo para o ser humano. Ela é, de fato, a primeira e mais geral de todas as regras de conduta humana, a base para toda a legislação positiva justa e o fundamento para uma ética universalmente válida. Ela é um verdadeiro guia prático para a nossa vida ética, entende? Longe das areias movediças do relativismo.
Está aí a beleza e a força desse conceito. Ela nos oferece um referencial ético inabalável e acessível à nossa razão. Ela nos convida a redescobrir uma verdade que nos precede, uma verdade que não criamos, mas que podemos e devemos reconhecer. Mas, e se ignorássemos essa verdade intrínseca à nossa natureza? Quando o relativismo moral toma conta, a fundação ética se desfaz. Sem um norte moral comum, cada um passa a ser sua própria lei, o seu próprio legislador. O que é bom ou mal torna-se um mero capricho, uma conveniência ditada pela emoção do momento ou pela pressão de um grupo. A própria noção de justiça universal de direitos humanos inalienáveis começa a vacilar. Afinal, se tudo é relativo, por que a tortura seria universalmente errada ou o genocídio? Quem pode julgar? Isso nos leva a um terreno perigoso. Uma sociedade onde a moralidade é apenas uma questão de preferência individual ou cultural é uma sociedade sem alicerces firmes. É como construir um prédio em cima de areia movediça. Uma hora ou outra ele vai desabar. A lei natural, ao contrário, oferece um ponto de referência inabalável. Ela nos diz que, independente de onde nascemos ou da época em que vivemos, há uma dignidade inerente a cada ser humano. Há princípios básicos que garantem a nossa convivência e a nossa prosperidade coletiva. E aqui reside sua importância crucial para a ordem social e o bem comum. Imagina só um mundo onde não há concordância sobre o que é certo ou errado, em suas bases mais elementares. Seria um caos, não é mesmo? A lei natural oferece os pilares para uma legislação justa e para instituições sociais que realmente servem ao ser humano. Se a lei positiva, ou seja, aquelas criadas pelos seres humanos, contradiz abertamente a lei natural, ela perde a sua legitimidade moral. Ela se torna arbitrária, opressora e não um instrumento de justiça. Por exemplo, o direito à vida, à liberdade, à propriedade, à verdade e à participação na sociedade não são meras convenções. São bens intrínsecos à nossa natureza que a lei natural nos revela. Reconhecê-los e protegê-los é fundamental para o florescimento de qualquer comunidade. É a base para um sistema jurídico que não apenas impõe regras, mas que busca promover a verdadeira justiça e o bem-estar de todos. É a estrutura que permite que pessoas com diferentes visões de mundo possam conviver, pois concordam em princípios morais básicos e universais. O bem comum, nesse contexto, não é apenas a soma dos interesses individuais. É o conjunto de condições sociais que permite a cada indivíduo e a cada grupo atingir sua plenitude de forma mais fácil e completa. E isso só é possível quando há um consenso sobre certos valores e deveres, um consenso que a lei natural nos ajuda a construir. É sobre transcender o eu e o meu grupo para abraçar uma visão mais ampla, mais humana. A lei natural é, portanto, muito mais que uma teoria filosófica antiga. Ela é uma ferramenta prática, uma bússola essencial para a vida individual e coletiva no século XXI. É o convite para redefinirmos o que significa ser humano, o que significa viver bem juntos. Diante da fragmentação e da confusão do relativismo, a lei natural, portanto, surge como uma rocha firme, um farol de clareza que nos orienta para a verdade, para a justiça e para a sociedade mais humana e coesa. Então, da próxima vez que você ouvir que tudo é relativo, lembre-se que não é bem assim.